Martim Borges Coutinho Maier é um dos candidatos à presidência do Benfica e é com ele que hoje vamos falar, precisamente para conhecer aquilo que, na opinião do Martim, vai fazer com que os benfiquistas tenham de votar nele. O que lhe pergunto para começarmos esta nossa conversa é, para quem o está a ver nesta altura e a ler, e sabe pouco, porque é que deve votar no Martim nas próximas eleições do Benfica? Benfica no sangue é o mote da minha campanha, é a forma como sinto o Benfica e a forma como sei que tantos benfiquistas sentem o Benfica, é que o têm no sangue. Isso tem que ver com a identidade do clube, tem que ver com a grandeza do clube, tem que ver com a história e com o palmarés extraordinário do clube, e é isso que queremos de volta. Portanto, um regresso da verdadeira identidade do Benfica. E, portanto, quando não há vitórias, tem que haver mudança, porque o Benfica foi feito para ganhar e é isso que tem que se conseguir trazer de volta também. Esse Benfica no sangue, suponho que tenha surgido na inspiração das origens do Martim. O Martim é neto de Borges Coutinho, um antigo presidente do Benfica com créditos firmados na história do clube, 6 campeonatos conquistados em 7 temporadas. É ao avô Borges Coutinho que foi buscar essa inspiração para o mote? Eu vou buscar bastantes coisas daquilo que foi a direção do meu avô. Revejo-me nos mesmos valores, revejo-me na mesma postura. Não é saudosismo, nem é inocência, porque há valores que nunca mudam e que hoje em dia também deveriam estar mais presentes no Benfica e não estão. Mas não passa só pela experiência que tive com ele, passa também por ouvir tantos e tantos testemunhos de muitas pessoas muito relevantes no clube, sejam jogadores, sejam dirigentes, sejam apaixonados, sejam adeptos, que quando falam daquilo que o meu avô fez e da forma como ele liderou o Benfica, obviamente me passam experiências e formas de estar muito importantes e que obviamente eu trago comigo. Em cima disso, trago também um objetivo. Isto não é um sonho, isto passou a ser um objetivo. E porquê? Porque tenho aqui um percurso profissional onde adquiri um conjunto de competências e um conjunto de experiências que me permitem, primeiro do que tudo, estar preparado para desempenhar estas funções e perceber por onde é que deve ser o caminho para o futuro do Benfica. Logo para começar, ter as aptidões para conseguir ir buscar todas as competências que é preciso reunir numa equipa para agarrar o Benfica. E por isso temos aqui uma equipa fresca, uma equipa que não esteve no passado no Benfica, que traz essa frescura que eu entendo que seja necessária agora que se fecha aqui um ciclo de mais de 20 anos e que poderá também por isso fazer muita diferença. Porque é uma abordagem livre ao clube, é uma abordagem obviamente independente e é uma abordagem que tem muita paixão, mas que também tem muita competência. Então vamos por aí tentar perceber um pouco melhor. Quando me fala numa equipa independente, rostos, nomes dessa equipa que estão ao lado do Martim nesta caminhada? Eu terei muito interesse e todo o gosto em, à medida que formos revelando o nosso projeto, falar de cada uma dessas pessoas. Neste momento, e agora que assumimos a nossa candidatura, gostava de centrar um bocadinho mais as coisas em mim, sendo certo que irei dizer quem são, divulgar quem são tudo pessoas que têm algumas características em comum e poderia também falar um bocadinho disso. Que características são essas então? Uma só agenda, fazer o Benfica ganhar, desenvolver o projeto Benfica, grandes sócios do Benfica, que vivem o Benfica com muita paixão, pessoas com muita competência e muita experiência nas suas áreas profissionais e que todas elas chegaram a uma fase da vida em que podem dar com conforto e com plena dedicação e exclusividade aquilo que ganharam ao longo da vida de experiência e de conhecimento ao Benfica e, portanto, têm tudo isto. Além disso, tem uma questão muito importante, porque com a ligação que se pode estabelecer com o meu avô Borges Coutinho, existe aqui para mim um adicional de responsabilidade. Tenho que estar à altura disso.
E como não posso estar à altura disso sozinho, porque o projeto, a proposta para o clube passa por esta equipa, eu precisei de os vincular também a isso. E, portanto, com cada um sempre fui tendo uma conversa individual muito profunda para perceber exatamente que estão preparados para que se possa fazer essa ligação e, portanto, que possam também estar à altura de haver uma correspondência entre esta candidatura e aquilo que é a constituição da equipa que irá tomar conta do Benfica com aquilo que o meu avô foi. Essas pessoas que o acompanham nesta caminhada já estiveram no Benfica no passado? Nunca estiveram, têm essa frescura. Por isso, nunca tiveram qualquer envolvente com o dirigismo ou com qualquer outra função dentro do clube. São, sim, benfiquistas apaixonados e que vêm das mais diversas áreas profissionais e que, como disse, neste momento estão disponíveis para ajudar o clube a tempo inteiro. Portanto, são frescos, são novos, não são mediáticos, são, sim, muito competentes. Tem algum antigo presidente do Benfica a apoiá-lo nesta caminhada? Não tenho, nem procuro isso. Acho que, mais do que tudo, devemos apresentar a nossa proposta. Quando as pessoas se identificam com a proposta, ao longo destes próximos meses, eu admito que esses apoios públicos irão surgir, os sócios vão se identificar com aquilo que nós queremos trazer, portanto não tenho pressa em ter isso. Eu não procuro benfiquistas mediáticos, eu procuro o profundo da nação benfiquista, porque é aí que está a solução para o Benfica, é esse o caminho de futuro do Benfica. Assume agora que é candidata às próximas eleições do Sport Lisboa e Benfica. Nos próximos meses, será este o seu principal desafio? Para eu ter tomado esta decisão, primeiro do que tudo, tive que me preparar a nível pessoal, a nível familiar e a nível profissional. Isso está feito. Portanto, as minhas atividades profissionais estão entregues e a monitorização que eu faço dessas atividades é perfeitamente compatível com estar totalmente dedicado e concentrado em passar a mensagem da minha proposta ao universo benfiquista. Obviamente, do ponto de vista pessoal, tenho que ter aqui um alinhamento com a minha família. Para todos os efeitos, tenho, não sei se sabe, 6 filhos, por isso não são poucos. Olha, são tantos como os campeonatos que o meu avô ganhou, já viu? E foram muitos. E são todos mulheres também, ou não? Como o avô só teve filhos? Não, tenho 2 raparigas e 4 homens. Tudo benfiquista lá em casa? Desde o dia em que nasceram, com uma questão engraçada. E se eu puder contar... Diga, claro que sim. 2 deles são gêmeos verdadeiros, 2 homens. E horas depois de nascerem, eu dirigi-me ao Estádio da Luz para os fazer sócio. Levava as certidões de nascimento e tive um grande dilema, que é qual é que eu ponho primeiro? Qual é que vai ficar com o número de sócio mais baixo? Então partilhei a minha preocupação com a pessoa que me atendeu, que mandou parar a produção de sócios durante 2 ou 3 minutos e sugeriu que até serem sócios pagantes pudessem ter o mesmo número. E, portanto, têm os 2 o mesmo número e só quando passarem a pagar cotas é que irão decidir entre eles qual é que terá o número mais baixo. Já é um assunto deles e eu livrei-me dessa responsabilidade. Portanto, a nível familiar também tenho as coisas organizadas. A minha mulher é muito organizada e muito pujante a acompanhá-los e, portanto, está entusiasmada com esta minha decisão, com esta nossa decisão. Quando é que decidiram lá em casa que o Martim seria candidato a presidente do Benfica? Quando eu me casei com ela, avisei-a. Por isso... Isso há quanto tempo? Já perdi a conta, mas se calhar o que é há 15 anos. Nessa altura já queria ser presidente do Benfica? Nessa altura, lá está, nessa altura tinha o sonho. Quem é que é o benfiquista que não gostava de ser presidente do Benfica? É um sonho que é partilhado por todos os amantes do Benfica. Mas depois é preciso fazer trabalho, é preciso ganhar experiência, é preciso ter conhecimento, é preciso investir tempo. E foi isso que eu fui fazendo. Portanto, isto passou de um sonho a um objetivo,
que é ganhar as eleições, e é aí que as coisas começam, não é aí que as coisas acabam, e portanto é para isso que estou preparado. Portanto, foi preparando a família que esse dia chegaria, para candidato a presidente do Benfica, certo. E quando é que decidiu que estas eram as eleições ideais para se dar a conhecer a todos aqueles que votam? Bom, há aqui este fim de ciclo, esta percepção de que existe aqui um fim de ciclo, e a pobre performance desportiva dos últimos 5 anos são um grande catalisador de vontade, não é? E por isso eu diria que essa é uma das razões. Ficou preocupado com a ausência de títulos do Benfica? Foi isso que o fez pensar que é agora? Fiquei e estou, não é? Fiquei e estou preocupado. Portanto, eu diria que isso está muito na base do catalisador do é agora. Já me sinto preparado há mais tempo. Foi agora, desde o Natal do ano passado, que percebi que poderia ser útil ao clube nesta fase, porque tenho a perfeita noção de por onde é que é o futuro do Benfica, o que é necessário mudar para o clube voltar a ter a força na identidade que teve. Como é que está a ver toda esta caminhada de Rui Costa como presidente do Benfica? Pragmaticamente. Volto a dizer o mesmo. O Benfica tem que ganhar. Quando o Benfica não ganha, tem que haver mudança. Portanto, pragmaticamente, há que dizer que não é uma boa presidência, não é uma boa direção, não atingiu os seus objetivos. É Rui Costa o único culpado para isso não ter acontecido? Um presidente do Benfica tem algumas funções que não podem ser separadas do presidente. E por isso é o responsável por conseguir trazer para o clube e para a vida do clube um conjunto de situações que são absolutamente críticas. Primeiro do que tudo, precisa, lá está, de trazer uma equipa coesa, com uma só agenda, onde toda a direção trabalhe em prol de um objetivo comum e no concretizar de uma estratégia e de um caminho com que todos estão de acordo. Depois, cada um na sua área sabe o que é que tem que fazer nessa área. Mas existe um corpo comum a um projeto, a uma proposta, e é preciso implementar isso. Uma das coisas que os benfiquistas sentem é que não há essa coesão, não há essa equipa a trabalhar em conjunto e, portanto, isso é uma responsabilidade do Presidente. Além disso, é obviamente necessário olhar para algumas questões de fundo que aconteceram também durante estes anos do Rui Costa, enquanto Presidente, e que mais uma vez têm a ver com a essência do Benfica. O Benfica não se pode aburguesar. O Benfica é um clube da nação benfiquista, é um clube do povo e, portanto, tem que ter isso todos os dias presente. O caminho do Benfica é pela sua dimensão e com uma abordagem humilde, em cima de muito trabalho, obter resultados. Eu não vejo isso no Benfica, mas o ganhar é uma consequência. Veja, a presidência do meu avô foi muito vitoriosa, mas as vitórias não vieram por acaso. As vitórias vieram por competência, as vitórias vieram por decência, as vitórias vieram por peso institucional e as vitórias vieram por paixão, por manter a essência daquilo que o Benfica era. Foi há 60 anos, mas há muitos valores que continuam 100% atuais e por isso é preciso ir pegar nisso, é preciso trabalhar isso. Nós temos uma quantidade de ídolos e grandes jogadores, ex-jogadores e uma quantidade grande de figuras que deveria andar pelo país, andar pelas casas do Benfica no estrangeiro, por sinal 100 estão fechadas ainda pós-Covid, comunicar com a nação benfiquista, puxar pelo benfiquismo. E quando as pessoas veem isso, galvanizam-se. E sentem-se mais do Benfica. E é isso que nós precisamos de trazer de volta. É trazer este sentimento de pertença que faz com que toda a gente contribua para o clube. E nesse momento, o peso que o presidente do Benfica passa a ter junto de todas as entidades passa a ser diferente. Porque não é o peso dele nem da direção dele.
é o peso da nação benfiquista. Isto é incontornável neste país. Falou aí das casas. Relativamente aos novos estatutos do Benfica, houve aqui uma alteração relativamente ao peso que as casas deixaram de ter precisamente no ato eleitoral. Gostaria de saber que opinião tem sobre esses novos estatutos e se também foi um defensor deste novo Benfica. Eu acho que, em relação às casas, o retirar os votos às casas do Benfica, compreende-se que seja uma decisão com que se concorde. Há outras vertentes muito mais relevantes das alterações aos estatutos e que, portanto, assumem um papel muito mais preponderante para o futuro do clube. Mas isto que eu referi relativamente às casas do Benfica é independente disso. Ou seja, não se pode ir às casas do Benfica quando há eleições. Tem que se ir às casas do Benfica como sendo parte do clube. E, portanto, há que criar aqui uma dinâmica e nós também temos isso pensado. Vai haver uma vice-presidência que só irá trabalhar a nação benfiquista, seja em Portugal, seja nos variadíssimos outros países onde temos grandes comunidades. Veja, por exemplo, os PALOPs, encabeçado por Angola e Moçambique, onde temos fervorosos adeptos aos milhões que todas as semanas e todos os dias vibram com o Benfica. Temos em todas as grandes comunidades imigrantes portuguesas, grandes comunidades de benfiquistas. Há tanto por fazer, há tanto por puxar por essas pessoas, que é isso que eu também me proponho fazer. Agregar atrás de mim e juntamente com a minha equipa a nação benfiquista e fazer dessa nação benfiquista altamente vencedora. Temos que tirar o espírito burguês que se tem vindo a instalar no clube. Porquê é que o Benfica viaja sempre em executiva? Porquê é que os hotéis onde fica são hotéis de 5 estrelas de luxo? O que é que isso traz para os resultados desportivos? Traz alguma coisa? Os sócios revêem-se nisso? Acham que isso é importante? Portanto, essa alteração de mentalidade eu trago-a comigo. Trago-a comigo, o meu avô era assim, a nação benfiquista pensa assim, e se o Benfica for gerido com esta mentalidade, toda a gente se vai sentir mais próxima do clube. Por uma razão, porque entende que o clube está a ser gerido como sendo dos sócios, porque são os sócios que subsidiam o clube com as suas cotas e com o seu envolvimento. E, portanto, ao haver esse respeito pelas tomadas de decisão que não estão diretamente ligadas ao sucesso desportivo, passa a existir outra cultura, voltamos a ter a identidade que tínhamos. Por outro lado, há aqui duas questões muito relevantes. Uma tem que ver, obviamente, com os custos e outra com os proveitos. Relativamente aos custos, o Benfica tem todas as condições para ter um poder negocial muito grande. E quando analisamos os FSEs e várias outras rúbricas da atividade do clube, não se chega a essas conclusões. Há muita coisa para fazer nessa área. Há muitos contratos que permitirão, com a sua revisão, e, portanto, vamos ter que olhar para a estrutura de custos que existe no clube, vamos ter que renegociar o que há para renegociar e vamos ter que reorganizar o que há para reorganizar. Do ponto de vista da receita, temos aqui, também com a aproximação dos sócios, penso eu que, apesar de termos um número de sócios assinalável, eu acho que há ainda muito espaço para incrementar o número de sócios. Por exemplo, estima-se, pelas receitas que vêm das cotas, que existam cerca de 100 mil sócios que pararam de parar cotas nos últimos anos. E, portanto, reverter este processo, trazer estas pessoas de volta, passa por quê? Porque as pessoas se identifiquem com o que está a ser feito no clube e que se queiram reaproximar do clube. Também expandir os sócios para mais do que aqueles que já são. Parece-me a mim que, com o número de adeptos e simpatizantes que nós temos no Benfica, o universo de pessoas que poderá passar a ser sócios é muito significativo. E, portanto, agarrado a isso vem uma subida das vendas de merchandising
E depois entramos aqui na questão da ordem do dia, que tem que ver com os direitos televisivos. Nos direitos televisivos há aqui duas datas, e isto é de lei, 2026 e 2028. Portanto, o clube não pode ignorar a lei, isto é um Estado de Direito. Em 2026 teremos que estar organizados e cabe ao Benfica liderar esse processo. O peso institucional que o Benfica tem, o peso económico que o Benfica tem, dá ao Benfica todas as condições para conseguir agregar junto de si os vários clubes e, em representação desses clubes, poder liderar o processo de centralização dos direitos de televisão. E por isso vamos ter que melhorar o produto, não há dúvida nenhuma, vamos ter que trabalhar com as instituições certas. A Liga Centralização tem uma palavra muito relevante a dizer sobre isto, mas é precisamente junto dessas entidades que vão trabalhar o produto e junto da Liga Centralização que se espera que o Benfica, depois de ter conseguido agregar todos os clubes atrás de si, se possa chegar a uma solução que seja interessante para o Benfica, que não prejudique o Benfica e que seja muito boa para o futebol português. Mas o Benfica dificilmente vai querer abdicar de uma percentagem mais elevada do que aquela que os outros clubes terão nessa Liga Centralização. Obviamente que tem que haver uma correspondência entre o valor que é perfeitamente possível de estabelecer com o Benfica e com os outros clubes. Mas a questão é que se tem que falar sobre as coisas e não se está a falar sobre as coisas. Portanto, não existe nenhum método que tenha sido discutido, não existe nenhum ponto de partida, portanto, não existe nenhum ponto de chegada. E o Benfica não pode nem demitir-se desta situação, nem ir atrás do processo. O Benfica tem que liderar o processo. Se fosse presidente do Benfica à data das eleições da Liga, teria apoiado o Reinaldo Teixeira a presidente da Liga? Mais uma vez, eu penso que há aqui um trabalho de fundo que tem que ser feito. Não se pode só olhar para as pessoas. Tem que se perceber o que é que o Benfica, enquanto instituição, estrategicamente vai fazendo ao longo do tempo. E, portanto, qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer proposta que venha a surgir para se candidatar à Liga ou para se candidatar à Federação, tem uma obrigação. Tem que vir primeiro falar com o Benfica. É isto que eu defendo. Mas para isso tem que haver peso institucional. E não estou certo que o Benfica tenha sido nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro com quem se foi falar. Isso não pode acontecer. Portanto, tem que se perceber o que é que fez com que alguém que quisesse ir para a presidência da Liga ou para a presidência da Federação Portuguesa ache sobre não ter que ir falar primeiro com o Benfica e, obviamente, a partir daí, tudo é uma consequência disso. O Benfica, com esse poder, com esse peso institucional e, obviamente, dentro daquilo que é perfeitamente transparente e que a lei prevê, tem muito mais condições, muito mais predicados para poder liderar também esse tipo de situações e, por isso, como lhe disse, eu não posso estar a favor desta pessoa ou contra aquela pessoa. Eu tenho é que estar a favor do Benfica. E isso trabalha-se ao longo do tempo, tem que haver uma estratégia, tem que haver proatividade e especialmente tem que, quando alguém olha para o Benfica, tem que perceber, tem que entender o peso que o Benfica tem. E pelos vistos, neste Benfica, quem olha para este Benfica não reconhece isso, não reconhece esse peso, não reconhece a necessidade de falar com o Benfica primeiro e isso é inaceitável. Falava-me da Liga Centralização. Liga Centralização que começou com Pedro Proença, como presidente da Liga, e que teve como seu principal rosto, na altura da criação, Domingos Soares Oliveira, na altura homem forte do Benfica. Pedro Proença, que depois também teve o apoio do Benfica para presidente da Federação Portuguesa de Futebol e que, à data das eleições, andava lado a lado com Rui Costa. Hoje a realidade é diferente. Como é que tem visto toda essa relação do Benfica com Pedro Proença, antes da Federação e agora pós-Federação? Eu não me quero repetir, mas a minha anterior resposta aplica-se exatamente ao mesmo. Há um conjunto de entidades que, para
estarem em funções, têm que ter uma relação de proximidade com o Benfica, têm que ter uma relação privilegiada com o Benfica. E, portanto, esse peso institucional tem que estar sempre presente. É para lá das pessoas, tem que ver com o Benfica instituição, tem que ver com o peso que a Federação Portuguesa de Futebol e que a Liga Portugal têm no futebol português e, portanto, tudo isto tem que fazer parte de uma estratégia, de uma forma de enquadrar o Benfica nessas entidades que não está a ser bem feito. E, portanto, não tem que ver com as pessoas, tem que ver sim connosco o Benfica. O Benfica tem que ter um peso diferente e o Benfica tem que ter uma estratégia para isso totalmente diferente e depois, obviamente, diante de cada situação, implementar essa estratégia. Não quero ser vago, mas é nisto que eu acredito, é exatamente nisto que eu acredito. Portanto, não queria pessoalizar em ninguém, porque, repare, também não cabe ao Presidente do Benfica pessoalizar em alguém. Temos que ter a elevação suficiente para saber falar de conceitos, para saber falar de estratégias, para saber falar daquilo que é o melhor para o clube, para saber defender os mais altos interesses do Benfica, e isso depois no dia-a-dia é que se repercute em situações mais pequeninas, mas eu confesso-lhe que não queria entrar nessa mesquinhez, tenho que desde já ter uma postura que acredito que deve ser a certa para o Presidente do Benfica e, portanto, não me quero perder nesses detalhes. Falava-me do peso institucional que quer que o Benfica tenha. Institucionalmente, que relações é que defende que o seu Benfica tem de ter com os principais rivais, e falo naturalmente de Sporting e Futebol Clube do Porto, nomeadamente também com os presidentes de cada um deles? Institucionalmente tem obviamente que ter relações institucionais, relações de respeito, relações de cerimónia e relações de decência. Às vezes tem faltado. Portanto, nós não somos mais do Benfica se formos indecentes. Nós somos mais do Benfica. E, portanto, a relação institucional, primeiro do que tudo, tem que se pautar por isto. Além disso, e agora em relação, por exemplo, à centralização dos direitos televisivos, há que pegar nessa relação institucional e conseguir fazer com que os clubes se sentem à mesma mesa e que consigam chegar a conclusões. Portanto, o que eu também defendo é que nós temos que perceber que temos que ter uma relação com os nossos rivais e que os nossos rivais têm que ter uma relação connosco e, portanto, que isso seja o princípio daquilo que são os nossos interesses comuns. Fora de campo. Dentro de campo, temos que ganhar. Mas promete relações saudáveis para bem do futebol português, quer com Frederico Varandas, quer com André Vilas-Boas? Repare, até prova em contrário, para o futuro, obviamente que sim. Volto a dizer, tem que haver uma relação institucional e, portanto, essa é a base de partida. Obviamente, ninguém pode pisar os calos ao Benfica. Obviamente que perante situações que merecem consenso sobre o que está certo ou sobre o que está errado, do lado do Benfica cabe dizê-lo com frontalidade. Estamos à espera que isto aconteça também com os outros clubes e à medida que situações forem surgindo, estaremos atentos para perceber se é assim ou não. Não iremos mudar a nossa postura, mas entendendo que os nossos rivais possam, diante de uma determinada situação, não estar a ter a postura certa e não ter a mesma elevação, então, pelo menos temos que denunciar isso, embora a forma de o fazer tenha muito que ver com aquilo que os benfiquistas pensam disso, com aquilo que o público em geral pensa disso, porque para a mesma situação há várias formas de comunicar e, portanto, tem que se comunicar como sendo o Benfica, o clube com uma dimensão e com uma história como a que o Benfica tem, que é o maior. E, portanto, isso tem que estar presente na forma como fazemos e como encaramos cada uma das situações do dia-a-dia e há que haver muito cuidado com isso, porque também isso puxa os sócios para perto do clube. As pessoas não
não gostam que se percam determinados padrões de decência, e o Benfica tem que ter isso sempre presente, independentemente do que nos fizerem. Rui Costa deu-lhe mais alegrias quando era jogador do que lhe tem dado enquanto presidente? Muito mais alegrias. Tenho no meu 11 favorito. Acho que foi um jogador que representou muito bem a identidade que o jogador do Benfica deve ter, por razões várias, assim como muitos outros, e portanto foi um ídolo que tive, é um ídolo que tenho enquanto jogador do passado do Benfica. Comparando isso com os 15% de troféus arrecadados enquanto presidente face às provas que o Benfica jogou, não se pode dizer outra coisa a não ser que isso não é para o Benfica. Isso tem que mudar. Se pudesse aconselhar esse seu ídolo enquanto jogador ao dia de hoje, aconselhava-o a não ser candidato às eleições ou aconselhava-o a ir à luta, juntamente com o Martim? Isso é uma decisão muito pessoal. E eu não me gostava de pronunciar sobre isso. Eu estou focado na minha proposta, eu estou focado naquilo que queremos trazer de diferente e de mudança. Em relação a isso, acho que é uma decisão pessoal dele, e eu acho que lhe cabe a ele tomar a decisão. Vamos olhar aqui um pouco para aquilo que será o seu programa para este Benfica. No programa que irá apresentar aos sócios, gostaria que me falasse precisamente do que é que defende para o futebol do Benfica, e quer em termos de futebol sénior, quer também em termos de formação. Bom, a nossa abordagem ao futebol do Benfica é feita de cima para baixo, e nós pretendemos trazer um diretor-geral para o futebol que agregue debaixo de si áreas que neste momento não têm a coordenação que deveriam ter. Estou a falar da formação, estou a falar do scouting e estou a falar da equipa A. E, portanto, esta pessoa terá uma visão global sobre estas várias áreas e poderá, com isso, criar uma coordenação totalmente diferente daquela que tem existido nestas três áreas. A formação do Benfica é das melhores ou a melhor do mundo e, portanto, há muito mérito naquilo que está feito e tem que se fazer bem e tem que se fazer melhor em cima do que está feito. O último objetivo da formação tem que ser trazer jogadores de valor à equipa A do Benfica. E, portanto, juntamente com o scouting, deverão estar coordenados para que essa seja a última finalidade de todo este processo. Além disso, obviamente, vamos ter que, olhando para o modelo de jogo que este diretor-geral do Benfica venha a escolher, olhando para as preocupações de sucessão por posição, que também será um dos aspectos que vai ser focado por este diretor-geral, olhando para a caracterização daquilo que queremos que cada uma das posições da equipa principal vá ter, vamos conseguir ser muito mais eficientes a formar, direcionar muito melhor a formação e o scouting para se vir a concretizar na equipa A da forma como eu estou a dizer, e também muito melhores a contratar aquilo que não vem daqui. Portanto, vamos saber também investir muito melhor na procura de novos jogadores que completam o plantel e, portanto, também financeiramente estar muito mais bem organizados, ser muito mais eficientes na aplicação dos nossos recursos. Esse diretor-geral está escolhido? Esse diretor-geral está muito avançado, mas à presente data o importante é que esta equipa coesa, cada uma está a trabalhar no seu dossiê. E também posições tão relevantes quanto essa serão a breve trecho reveladas, peço desculpa. Aliás, eu não sei se disse, mas Benfica no sangue, a partir de hoje, qualquer adepto e sócio que quiser ir saber mais sobre a nossa candidatura está online. Além disso, em todas as redes sociais estamos presentes a partir de agora. Contamos com a participação e com o envolvimento de todos. É assim que eu vejo o Benfica. Estamos muito abertos a receber todo o tipo de sugestões e a comunicar desde já
com a nação benfiquista e, portanto, espero que a partir de hoje o façam, porque temos todos o Benfica no sangue, não há dúvida nenhuma. Nesse Benfica no sangue que defende, o que é que defende também para as modalidades? Porque o seu avô, Bosco Coutinho, teve um peso muito importante nas modalidades do Benfica e gostaria de perceber como é que o Martim, candidato a presidente do Benfica, olha e que projeto tem para as modalidades do clube. Eu penso que há poucos presidentes que tenham percebido tão bem o ecletismo do clube como o meu avô. E, portanto, essa será sempre a minha linha. As modalidades são um ativo valioso do clube. A envolvente social e cultural que existe porque as modalidades existem faz parte do Benfica e faz parte até do país. Portanto, seria um crime não olhar para as modalidades como algo de muito valioso para o Benfica. Agora, como é que vamos aplicar o nosso dinheiro em relação às modalidades? Primeiro tem que haver uma alteração. Não se pode entregar às modalidades mais dinheiro do que aquele que é o valor recebido de cotas dos associados. Tem que haver equilíbrio financeiro e para as coisas funcionarem é mesmo preponderante haver equilíbrio financeiro. Portanto, esta é uma questão muito importante. Depois, há a parte qualitativa do investimento nas modalidades e em relação a isso temos duas ideias muito concretas. Primeiro, meritocracia. Uma modalidade que faz bem com o orçamento de determinado ano, no ano seguinte terá mais investimento. Porquê? Porque trouxe para o clube aquilo que o clube quer que eles tragam. Títulos, vitórias e títulos. A modalidade que com o orçamento disponibilizado pelo clube não traz os objetivos para o clube, tem que se perceber porquê, mas não poderá ser beneficiada da mesma maneira. Portanto, haver esta pressão do resultado, haver este compromisso por parte da direção da secção de cada modalidade é muito importante para que os investimentos tenham retorno para o clube. E o retorno para o clube são títulos. A segunda medida tem que ver com o orçamento em si. Nós esperamos um envolvimento mais profundo da secção e dos dirigentes de cada secção por modalidade. Ou seja, o clube não irá continuar a garantir todas as suas facilidades, irá continuar a garantir toda a sua infraestrutura, mas em relação ao orçamento, se calhar há parte do orçamento, há uma percentagem pequena do orçamento que terá que ser encontrada e arranjada pela própria secção. Porque assim eu tenho a certeza que existe um alinhamento de interesses. Assim eu tenho a certeza que cada euro que vem dos sócios é bem aplicado, é aplicado na direção certa. E por isso tem que haver esse alinhamento, tem que haver esse trabalho conjunto e eu acho que isto só vai motivar mais as pessoas, envolver mais as pessoas e por isso o clube vai beneficiar e as próprias modalidades, cada uma por si só, também irá beneficiar e muito. Em relação àquilo que são os custos dos plantéis, equipas técnicas e atletas, é importante também ter uma questão em consideração. Cada vez mais se tem que encontrar uma base dos salários dos atletas e tem que haver uma componente variável que está dependente deles obterem os títulos. É assim que alinhamos interesses em 2025, quando cada equipa de cada modalidade entra para dentro de campo. E por isso, este alinhamento de interesses tem um grande impacto na estrutura e tem um grande impacto nos atletas, tem um grande impacto no balneário e por isso tudo mudará se implementarmos esta cultura e se trouxermos isto para cima da mesa. São ideias muito concretas que são para implementar de imediato. Com estas modalidades ou com outras modalidades também novas? Pensa trazer mais alguma modalidade que o clube não tenha agora? Qual é o posicionamento que tem? As modalidades do Benfica são um universo já muitíssimo rico e, portanto, não tenho pensado trazer mais modalidades. Obviamente, temos que estar abertos. As coisas são dinâmicas, quem sabe. Nunca tinha pensado nisso. Está-me a fazer uma pergunta sobre a qual eu nunca tinha pensado. E, portanto, há que ver as coisas com abertura, há que ver as coisas com sustentabilidade financeira e há que montar as coisas para ganhar. E, portanto, com estas premissas, obviamente que o clube tem que estar aberto a tudo.
Quem será o rosto do Martim Borges Coutinho Maier nas modalidades? Um vice-presidente para todas as modalidades? Qual é o modelo? Um vice-presidente para todas as modalidades e que terá abaixo de si um diretor-geral para todas as modalidades. Tem que ter preocupações diferentes. E depois manager por modalidade? Exatamente. Tem que ter preocupações diferentes. E, portanto, de um lado exige-se um maior afastamento da operação, do outro lado exige-se grande controle sobre a operação. E é desta dualidade que saem coisas boas. É assim nas empresas, é assim nesta área do clube. Obviamente aqui com outra paixão e com outro querer, porque não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar da nossa paixão, estamos a falar de ir buscar vitórias, portanto é totalmente diferente. Mas esta é a estrutura organizativa que eu tenho pensada. Mais uma vez, é alguém que, tal qual como o resto da equipa, é muito experiente na matéria, mas que a seu tempo e ao longo das próximas semanas e próximos meses terei todo o gosto e toda a vontade em dar a conhecer. Área financeira, com ou sem investidor estrangeiro, externo? Primeiro temos que pegar no que existe. E aquilo que exige ser melhorado. O Benfica não pode ter que tomar decisões de venda por questões financeiras, porque, em primeiro lugar, isso demonstra um desequilíbrio que não deve acontecer e, por outro lado, obviamente não está a fazer a melhor das vendas, está a fazer a venda possível. Portanto, esta lógica tem que definitivamente mudar. Isso é um processo e esse processo, quando nós tomarmos conta da situação, exige ser muito mais eficiente nos custos e exige exponenciar as receitas e trazer um primeiro ponto de equilíbrio para o clube que permite tomar decisões com base noutros critérios que não meramente o financeiro. E essa é a primeira coisa que se tem que garantir. Em cima disso, relativamente à SAD do Benfica e aos investidores estrangeiros, para mim há uma premissa que é inabalável. A SAD do Benfica tem que ser dos sócios do Benfica. E, portanto, isso estatutariamente ficou protegido com estas alterações aos estatutos e eu sou totalmente a favor disso. Agora vamos falar, estando essa premissa salvaguardada, qual é que é a atual situação? A atual situação é a seguinte. Nós temos um novo investidor americano que tem sensivelmente 5% da SAD do Benfica. Temos um individual português que tem 20% da SAD do Benfica. O Benfica tem 63,25% da SAD e o restante é tido por mais uma ou duas participações qualificadas e pelo universo de sócios do Benfica. Portanto, não existe aqui, se o clube no mínimo tem que ter 51%, neste formato não existe espaço para procurar aqui uma estratégia de desenvolvimento do clube com base em parceiros. Eu acho que os parceiros devem existir e eu acho que há várias formas de, no futuro, conseguir fazer com que venha a haver espaço para isso. Mas primeiro tem que se perceber que a situação atual é estanque. E, portanto, o Benfica, e se eu fosse presidente do Benfica, teria, à presente data, uma noção muito clara de como tratar cada um destes acionistas. Este acionista não é estratégico, este acionista, se decidir ficar com a sua participação durante os próximos 20 anos, mesmo que nós queiramos comprar-lhe a participação, é algo que só depende dele vender ou não. Portanto, nem tem que ver com o preço, tem que ver com a vontade. Depois parece-me a mim que não há aqui uma estratégia de monitorização, isto é algo onde estou muito à vontade, porque venho dos mercados financeiros, venho das bolsas de valores, não há aqui uma monitorização do título do Benfica. E se o título está para ser cotado em bolsa, então deve haver uma estratégia de monitorização desse título. Deve-se desconfiar quando há descidas muito grandes, deve-se perceber que não está a ser nada feito quando há grandes períodos de tempo em que ninguém diz nada sobre o assunto, e também se deve desconfiar quando existem momentos antes das eleições de elevadas variações de valorização. Portanto, eu sobre isso gostava neste momento de dizer o seguinte:
se cada sócio que detém ações da SAD do Benfica puder, guarda as suas ações. Porque nós precisamos dessas ações para desenvolver uma estratégia bem estruturada para o futuro. E por isso gostava muito de passar aqui esta mensagem. Obviamente que sabemos o interesse que poderá ter encontrar espaço na estrutura acionista da SAD para aparecerem investidores estratégicos e desde que isso esteja de acordo com os estatutos do clube e nisso é perentório aquilo que tem que acontecer, obviamente que nos tempos que vivemos isso poderá ser uma alavanca muito boa para termos mais recursos financeiros para nos poder melhorar também, fazer melhorar também por aí a performance desportiva. Portanto, há aqui claramente várias fases, isto tem que ser feito numa determinada ordem, eu sei exatamente qual é que é essa ordem e a minha equipa também sabe. E, portanto, mas a primeira não é de todo vender parte desses 63,5 que o Benfica tem? Definitivamente que não. Há outras coisas que são necessárias fazer primeiro. E, portanto, é por aí que teremos que começar e encontrar espaço para que no futuro aí sim possa entrar um investidor estratégico que permita o desenvolvimento do clube. Porque repara uma coisa, quando existe um acionista que vende a sua participação a outro acionista, isto é igual para o clube, não traz nenhum benefício, não é? O dinheiro tem que ser injetado dentro da SAD. E, portanto, haver transações, tem que se perceber porque é que acontecem, tem que se perceber qual é que é a razão porque quem está a vender vendeu, qual é que é a razão porque quem está a comprar comprou. E o clube tem todas as condições para ir à frente deste processo. Em relação ao futebol do Benfica, Bruno Lage, se hoje fosse já presidente do Benfica, continuaria a ser o seu treinador? Eu não me devo pronunciar sobre isso e a razão é muito simples. Nós nem sabemos se o Bruno Lage em outubro estará ou não estará no Benfica. Eu não tenho qualquer poder de decisão neste momento e o que quer que dissesse, em última instância, só traz prejuízo para o clube, traz instabilidade. Eu nunca irei fazer isso. E, portanto, Bruno Lage é o treinador do Benfica neste momento, a época ainda não acabou, isso é uma decisão do atual executivo do Benfica, mantê-lo para a próxima época ou não, e por isso, para bem do clube e dos máximos interesses do clube, eu não me queria pronunciar diretamente sobre essa matéria. Qual foi a maior alegria que o Benfica lhe deu nos últimos anos, desportivamente falando? Cada vez que é campeão nacional é uma grande alegria, é uma obrigação do Benfica e, portanto, a última grande alegria foi o último campeonato nacional. E espero que esteja muito breve, novas alegrias. Qual foi a maior desilusão desta temporada? Foi perder o campeonato ou perder a taça? Foram esses dois jogos onde tínhamos tudo para conseguir se ingrar e fazer bem, e isso não aconteceu. E, portanto, sofri muito, senti muito isso, continuo a sentir, mas isso também me dá ímpeto para estar aqui, isso também me dá ímpeto para trazer uma proposta nova, isso também me dá ímpeto para ter a força e a garra de transmitir à nação benfiquista que podemos ser diferentes e que no futuro, na mesma situação, o resultado pode ser diametralmente oposto. Vão ser vários os candidatos às próximas eleições do Benfica. Isso pode ser bom ou mau para o clube, até com estes novos estatutos? Eu acho que é obviamente bom. Veja, depois de mais de 2 décadas em que se debateu muito menos do que se devia o clube, isto só mostra a riqueza que existe no universo benfiquista. E, portanto, eu acho que é muito saudável e louvo cada um dos candidatos que já se apresentou por ter vontade de trazer uma proposta para o Benfica e por debater essa proposta. E, portanto, é sinal de vitalidade, é sinal de que o Benfica continua a estar no coração de muitas pessoas de uma forma muito permanente e que essas pessoas, quando olham para o clube e sentem que lhe podem ser úteis,
tem a coragem de se chegar à frente e de trazer uma proposta para o futuro do clube. E eu acho que isso é muito bom. Quer ir até ao fim nestas eleições ou aí durante o percurso pondera juntar-se a alguma das outras candidaturas? Irei sempre até ao fim. E as razões são várias. A primeira tem que ver com a diferença da minha proposta face àquilo que já vejo nas propostas dos outros candidatos. E, portanto, esse é o meu propósito, avançar com a minha equipa até às eleições e é isso que vai acontecer. E receber algum dos outros candidatos que durante o percurso possa ponderar desistir? Eu tenho uma opinião diferente face àquilo que conheço das propostas de cada um dos candidatos. Usando uma frase do meu avô, o Benfica não pode ter medo do Benfica. E, portanto, debater, não me fecho a essa possibilidade. Não me fecho a essa possibilidade. Se algum dos candidatos em algum momento entender que a minha proposta é aquela onde se revê, eu estarei, obviamente, completamente aberto a conversar e a ver como nos podemos juntar. Mas não tenho não tenho isso na cabeça neste momento, mas teoricamente não vejo nada não vejo qualquer problema em idealizar que isso possa acontecer. Que tipo de sócio tem sido ao longo destes 51 anos? Porque suponho que seja sócio desde que nasceu. É um sócio daqueles muito interventivos nas Assembleias Gerais ou é um sócio que, passo a passo, foi ganhando mais confiança nesse seu benfiquismo? Sou claramente um sócio que, passo a passo, fui ganhando proximidade e confiança. Há 13 anos estive ligado, na qualidade de vice-presidente proposto, a uma lista que concorreu à presidência do Benfica. Isso marca definitivamente uma entrada numa fase diferente. Conhecia Rui Rangel ou como é que se chegou a essa lista da qual fez parte? O universo benfiquista fala muito entre si, não o conhecia muito tempo antes. À data, o Rui Rangel era juiz desembargador da República Portuguesa, do Tribunal da Relação, por isso uma pessoa com muito prestígio e muita responsabilidade na justiça do país. E quando houve mais contacto, inicialmente até comecei por responder negativamente a incorporar a Comissão de Honra. Porquê? Porque sabia perfeitamente que estava a passar o nome do meu avô e o prestígio do meu avô. O prestígio não era meu e a razão não era eu. E, portanto, tive que dizer que não e expliquei exatamente isto que lhe estou a dizer agora. Ao mesmo tempo que lhe disse que, olha, sabe que o meu percurso profissional é este e eu, neste momento, com a paixão que tenho pelo Benfica, tenho esta e esta competência. E, portanto, se entender, falar mais do seu projeto e da sua proposta e se eu me identificar com isso, eu posso trazer valias a trabalhar nesta e nesta área. E, portanto, esse processo foi acontecendo e acabei por ser convidado para incorporar a lista do Rui Rangel com uma vice-presidência financeira e uma vice-presidência das relações internacionais do clube. Para quem não o conhece ou conhece pouco, que percurso profissional é esse que tem tido ao longo desta sua vida? Eu tive algumas décadas ligado à banca, mais do que tudo a mercados financeiros, mas também a áreas comerciais, a áreas de contactos, a áreas de fazer pontes e, portanto, daí trago essas valências para aquilo que posso hoje trazer para o Benfica, mas também, nestes últimos anos, algo totalmente diferente. Hoje em dia sou industrial e, portanto, peguei numa fábrica que estava com muitos problemas financeiros há 10 anos, agreguei um conjunto de parceiros e, mais uma vez, isto tem muito a ver com aquilo que é ser presidente do Benfica. Fui trazer pessoas estrategicamente relevantes para o desenvolvimento dessa operação, com competências diferentes aplicadas ao desenvolvimento dessa operação e, portanto, ao fim de 10 anos, temos aqui
uma operação industrial sólida, presente na indústria automóvel, altamente exportadora e contribuidora das exportações do país e a fornecer grandes empresas, grandes marcas do setor automóvel, quase todas as marcas europeias de automóveis e de motas são fornecidos por esta fábrica e, portanto, também me exigiu a adaptação a um ambiente totalmente diferente, porque uma coisa é trabalharmos em serviços, outra coisa é trabalharmos na indústria. Vamos imaginar que eu sou sócia do Benfica, tenho as cotas em dia, em outubro, para poder votar. Porque é que eu terei de votar no Martim Borges Coutinho Maier para presidente do Benfica? Porque não há ninguém tão preparado para aproximar a nação benfiquista do clube e fazer desta dimensão gigante que a nação benfiquista tem, materializar-se em vitórias. É por aqui o caminho. É esta a mensagem que eu tenho que passar. Precisamos dos sócios próximos do clube, precisamos do peso da nação benfiquista, precisamos que a nação benfiquista se identifique com aquilo que é a gestão do clube e o povo benfiquista é que vai junto, atrás das vitórias. E isto eu sei fazer como ninguém. Foi isto que o meu avô fez. É isto que eu sei fazer. Estamos aqui numa sala na Bola que se chama Sala Eusébio. Eu pedi ao Martim para me trazer algumas referências do avô, Borges Coutinho, que estivesse lá por casa. Ele trouxe-me estas imagens que vamos mostrar agora também no ecrã. E este Eusébio Botador, um disco, dizia-me o Martim antes de começarmos a gravar, muito feliz deste réplica, desta história que tem aqui, deste Eusébio Botador, que na altura, neste vinil, acabava por fazer história em Portugal. Destas imagens, quando olha para estas imagens deste avô que ficou na história, aqui está ele, precisamente com o Eusébio, quando olha para as imagens deste avô, este avô também que lhe dá um peso diferente nesta candidatura. O que é que pretende honrar neste seu caminho? Definitivamente o legado do meu avô. É algo que me emociona a falar. Já percebi. Como percebe, mas estar à altura desse legado é fundamental. E o legado é bem visível, como eu disse. É um legado de vitórias e é um legado da forma como se faz as coisas. E é isso que os benfiquistas podem esperar de mim, porque tenho que honrar isso acima de tudo. É este avô, pai da mãe, que lhe dá esse benfiquismo? Quem era ele enquanto avô e quem foi essa mãe, filha de um presidente histórico, que também acabou por lhe passar esse testemunho a si? A minha mãe é a segunda de 7 filhas que o meu avô teve. Sempre foi uma família muito aberta aos amigos e à família mais estendida e, portanto, eu cresci num ambiente com muita gente à volta. Um ambiente muito saudável, um ambiente muito alegre. O meu avô era uma pessoa que impunha respeito, mas era uma pessoa muito divertida também. E próxima, humanamente muito próxima das pessoas. E, portanto, esse benfiquismo passou muito dele para a minha avó. Aliás, fartei-me de ver jogos sozinho com a minha avó. Minha avó começava a rezar o terço no princípio do jogo e só acabava no fim. E, portanto, eu fartei-me de ver dezenas de jogos sozinho com a minha avó. Foi a primeira pessoa com quem fui ao futebol. E, enfim, o Benfica, eu não diria que foi vivido na família. O Benfica faz parte da minha família. E, portanto, numa base diária, nas mais pequenas situações, foi assim que eu cresci. Recebi também isso muito da minha mãe. O meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, portanto, tenho aqui um cunho da minha mãe ainda mais forte do que o normal. E esse cunho benfiquista, obviamente, vem muito dela, vem muito da minha avó, vem muito das outras irmãs, de todas as histórias que mesmo depois do meu avô ter morrido, eu fui ouvindo e fui sabendo da forma como
trazia os jogadores do Benfica e as equipas técnicas e os treinadores para dentro da sua própria casa, para junto da sua família, e este convívio e esta forma aberta de estar com as pessoas, eu penso que foram preponderantes também para o sucesso desportivo. Martim, Borges Coutinho Maier, agradeço-lhe ter querido dar-se a conhecer também aqui um pouco na bola nesta sua caminhada a candidata a presidente do Benfica, que veio vestido a rigor, ele não o quis dizer, mas fê-lo antes de começarmos a gravar, com uma gravata que pertenceu ao avô e que ele fez questão de trazer precisamente para se dar a conhecer neste anúncio oficial, digamos assim, como candidato. Desejo-lhe boa sorte nesta caminhada, que consiga passar aos benfiquistas a mensagem que pretende e que o vou chegar até aqui. Muito obrigado.